Salve, salve, pessoal ligado em mais um CearáCast, beleza? Vem chegando, eu sou o Samuel Conrado, estamos iniciando mais um episódio para falar desta reta final de segundona. O Alvinegro de Porangabuçu tem 7 jogos decisivos, 3 partidas em casa, outros 4 jogos longe da capital cearense e a gente vai projetar o vovô neste calendário louco da CBF. Agora o Vozão, que vinha numa sequência de partidas uma semana sequenciada, agora tem uma sequência de 3 jogos em 8 dias. E para falar junto comigo aqui no CearáCast, trazer detalhes e também os comentários balizados para o Alvinegro de Porangabuçu, eu trouxe aqui os mestres da comunicação também aqui do Sistema Verdes Mares. O nosso mestre Daniel Farias não pôde estar presente, infelizmente, não está aqui com a gente, mas estamos aqui com 2 caras que entendem do assunto. J. Rômulo, mais uma vez, satisfação ter você aqui. Fazia um bom tempo que o amigo não estava aqui no CearáCast, né? Pois é, né, Samuca? É uma grande satisfação estar aqui ao seu lado, né? Para falar com o torcedor do Ceará e a gente fazer essa análise. Será que é real essa possibilidade do Ceará voltar à primeira divisão, né? Será que desses 8 jogos que tinha para pontuar e fazer 6 vitórias, ele conseguiu uma? E tem um detalhe curioso, né? Que são 5 adversários paulistas que o Ceará, nessa reta final dos últimos 8 jogos, enfrenta. Já passou pela ponte, né? Aí tem Ituano, Santos, tem Botafogo e tem também o Botafogo de Ribeirão Preto e o Guarani. O Ceará está disputando nessa reta final da Série B uma espécie assim de um mini campeonato paulista, né? Exatamente. A gente vai esperar aqui o que acontece para o Ceará depois da ponte, né? Será que vem notícia positiva? Será que tem o pote de ouro para o Alvinegro de Porangabuçu com o final dessa Série B? E hoje, para ajustar junto com a gente aqui, trazer seus detalhes, Alexandre Mota, sempre com a sua opinião muito coerente e balizada também na TV Diário, na Rádio Verdinha. Muito obrigado pela sua satisfação em estar aqui. Muito obrigado também pela sua participação, meu caro. Prazer, viu, Samuel? Tá falando contigo, também com o Jotinha. Samuel que é sempre aquele cara extrovertido, cara, né? tem que Alto astral, soltar. a gente consegue ficar leve no programa, né? O programa flui com muita facilidade. Vai, né? Exatamente, é aquela história. Ele fala por si só, Fala né? por si Diria só. um outro amigo da gente ali. Mas um abraço pra ti, pro Jota, pra gente realmente ponderar sobre essa final de Série B do Ceará Sporting Clube, que, diferente de 2023, nesse momento ele está sim na briga. Ele briga pelo acesso. Ninguém aqui vai dizer que é fácil, né? E a gente vai explicar por que não é fácil. Só que o Ceará está inserido nisso e precisa se agarrar a isso. Eu sempre falo, Samuel, que a matemática, nesse sentido, ela é interessante porque ela é objetiva. Alguém diz, o Ceará não está na briga. Os números dizem que ele está. Mas são os mesmos números que dizem que é muito difícil. Então você precisa se agarrar e escolher qual perspectiva você vai olhar para isso. Fato é que o Ceará está nessa briga e aí tem uma sequência em que ele precisa ser quase perfeito e tentar ser isso para, quem sabe, buscar realmente esse acesso para 2025. E para ser perfeito, o Ceará precisa fazer aquele número mágico, né? A delegação do Vozão, do Departamento de Futebol, a gente recebeu há poucos dias aqui alguns episódios do CearáCast, o Lucas Drubes, que é executivo do clube, e ele projetou, né, que a média é trazer ali 63 pontos, 62 pontos, para o Ceará conseguir alcançar o tão sonhado acesso para essa atual temporada. Restam agora 7 jogos, meus amigos, e aí o Ceará vai enfrentar ainda Ituano, Santos, Paysandu, Botafogo de Ribeirão Preto. Antes disso tem o Avaí, o América Mineiro e também o Guarani. Vocês têm projeção de pontos que o Ceará precisa fazer nesta reta final de 7 jogos? Quantos pontos o Vô precisa trazer para casa para poder conseguir o acesso, Jotinho? O Ceará hoje ele tem 48 pontos. Isso. Ele está faltando na conta, a matemática que o Alexandre colocou, né? Só 13 pontos. 15. 13 pontos. 13 pontos que ele vai fazer 15 pontos. Isso, 15 pontos. Que é para 15 chegar pontos. aos 63 pontos, que é o número de pontos que deixa tranquilo, né? Exatamente. Agora, são 7 jogos. Eu falei naquele jogo contra a Ponte Preta, que nós estávamos juntos, né? Que cada jogo do Ceará seria uma decisão. E realmente cada jogo é uma decisão, né? É o passo a passo que o Ceará vai fazer, né? Ele passou pela ponte, né? Até um trocadilho, né? Passou pela ponte. Sim. E do outro lado, ali esperando, está outro time paulista, que é o Ituano, que está aí na zona do rebaixamento. Se não fala a memória, ele é o lanterna, né, da competição. Vice-lanterna. Vice-lanterna. Lanterna é o Guarani, exatamente. Que o Ceará também vai enfrentar na reta final. No final, o último né? jogo. É verdade. Mas assim, por esse fator,
é um jogo super perigoso, porque o Ituano ele está doido para se agarrar a alguém para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Por isso que eu digo que é um jogo super difícil. Agora, se você for colocar assim no papel, embora o Ceará não esteja num bom momento da sua vida, né? Mas ele tem um bom time, ele tem uma coisa que nos últimos jogos tem vindo à tona, pelo menos na minha percepção, é a vontade, é a determinação assim de ganhar os jogos. Tem ganho no sufoco, né? Como foi a vitória contra a equipe da Ponte Preta. Foi, né, Jotinha? Ave Maria. Sufoco, meu Deus. Contaram até umas histórias aí do amigo, nas aventuras do Jotinha, da Migala, né? Aquela última bola, meu amigo. 53 minutos do segundo tempo, né, Alexandre? Aquela bola. Embarcou a bola. Pois não é. Rapaz, eu sequei tanto o pensamento, eu estava narrando o lance e não poderia fechar o olho, né? Sim. Acho que o torcedor acompanhando a gente, ou no estádio, em qualquer lugar, deve ter fechado o olho, ter dito, puxa vida, quero nem ver. Porque foi um gol assim perdido pelo Elvis, jogador da Ponte Preta, que jogador nenhum costuma perder um gol daquele, né? E graças a Deus, a sorte, eu diria, também está ajudando a equipe do Ceará, Samuel. Você vê que o Ceará sempre ele é agraciado pelos resultados dos adversários, né? Uhum. Sim. Na última rodada, a gente fazia uma perspectiva, né, de que se o Mirassol não ganhasse, era bom para o Ceará, e ele acabou perdendo para o Santos. Se o time do América Mineiro não batesse o Avaí, era bom para o Ceará, ele acabou empatando, estava ganhando o jogo de 2-1. O único time que esse prognóstico não veio a dar certo foi o time do Vila Nova, que ganhou do Goiás. Porque o Wagner Mancini não pode ajudar nunca. Não é, cara. Pois está ajudando. O Vila não ajudou, mas o Wagner Mancini, bem pontuado, viu, meu querido Alexandre? E assim, o Vila ganhou, mas não se distanciou do Ceará, só tem um ponto à frente do Ceará, ele tem 49 pontos. Isso mostra a importância da vitória do Ceará sobre o Vila aqui em casa, né? Isso, exatamente, aquela vitória que também foi de 1-0, magra, né? Mas aí... Não, foi 4-0 contra o Vila. 4-0 contra o Vila. O time foi... Eu tô tão acostumado a narrar 1-0, que já penso que todos foram 1-0, mas ainda bem que esse foi 4-0. Mas assim, Samuel, eu vejo que o Ceará pode sim conseguir. Né? É claro que em dado momento não vai dar certo secar alguém, tem que fazer o seu trabalho. Se o Ceará fizer só o que ele tem que fazer, ou seja, ganhar 5 dos 7, ele consegue a vaga, não consegue? Consegue, Jota, porque então, quando a gente fala dos números, né? E aí é uma projeção. Evidentemente, ninguém está aqui dizendo que os adversários não podem fazer mais pontos do que isso. Isso pode acontecer também. A gente fala que o Ceará não depende de si porque ele não está no G4. É uma coisa natural. Se ele estivesse no G4, ele não precisaria tomar a vaga de ninguém ou torcer por outros resultados. Só que nesse caminho existem confrontos diretos. Isso. E é por isso que, assim como o Ceará vai enfrentar adversários diretos, todo mundo tira ponto de todo mundo na parte alta da tabela. O Samuel falou em 7 jogos, não é isso? Isso. Até o fim desse período na Série B, ele ainda enfrenta o time do Santos, que é um adversário direto, o Santos está brigando pelo acesso, se não já tiver encaminhado isso, e o América Mineiro, que também é outro adversário que está ali, participando dessa parte alta da tabela de classificação. Então, é um caminho para o time do Ceará. A audiência aqui sempre qualificada de João Bandeira Neto, né, Daniel Farias. É incrível, né? O nosso editor aqui do Jogada Diário do Nordeste, um forte abraço aí pro povo lá do Iguatu. É porque ele tá doido pra participar. Se ele quiser entrar também pra participar aqui, viu, João Bandeira? A gente dá um jeito, tá? Fique à vontade. Inclusive, ele tá convidado pro próximo já. Não, viu? já tá convocado. O próximo ele vai estar. É porque ele demorou, né? Porque aí a gente poderia trazer ele aqui, fazer um quarteto na mesa, e aí seria show de bola. Seria, viu? Acho que ele tem uma opinião também bem... Iguatu seria meu parceiro, tremenda, né, é disso que eu tô pensando, já. Era na audiência em Iguatu, mano. Era bom demais. Mas fato é, Samuel, que a gente tá falando ali de 7 jogos em que o Ceará precisa ganhar 5. E por que é isso? A gente acabou de explicar. O Ceará tem 48 pontos, precisa chegar aos 63. Para fazer isso, ele vai buscar mais 15 pontos. Significam 5 vitórias. Então, basicamente, é esse o caminho. O que a gente precisa destacar aqui, Jota, que é muito importante, é o fato do Ceará precisar vencer também como visitante. Aí é essa grande questão. O Ceará é o segundo melhor mandante, né, da Série B, né? Exatamente. Aquela vitória contra a Ponte Preta, né? Mas como visitante, ele é o 10º. Como visitante é horrível. E como o Samuel trouxe, são 7 jogos. Desses 7, 4 são fora. Exatamente. Ou seja, se o Ceará fizer só a parte dele na Arena Castelão, ele não vai conseguir. É porque ele não atinge essa pontuação. E por que a gente está destacando o desempenho do Ceará fora de casa? Porque o Ceará, dos últimos 5 jogos em casa, Jota, ele venceu os 5. A torcida do Ceará realmente faz a diferença. Eu até falei sobre isso ao longo da semana.
Rapaz, sei não, viu? Não, porque eu Daniel- desconcentro, ele falou né, do cara? Daniel Farias, pronto, A né? audiência aqui desconcentrou aqui o apresentador, mas vamos continuando aqui. O Alvinegro de Porangabuçu tem essa projeção, porque são 4 jogos importantes fora de casa e o Ceará enfrenta ainda Botafogo e também o Guarani. Acho que dá pra trazer uns pontos desses jogos aí, né? A análise que eu faço é o seguinte, ó. Se o Ceará mantiver essa pegada dentro de casa, e se ele ganhar os 3 jogos, é claro que ele vai ter jogos difíceis, né? Ele vai enfrentar Paysandu, América Mineiro e o qual outro fora, que eu não anotei aqui. Ele ainda enfrenta, Jota, Ele pega... fora de casa também, o Não, Botafogo de São Paulo e o Guarani. Não, Isso. eu quero os de casa. Ele vai enfrentar Paysandu, Paysandu, Avaí Avaí, pronto. e o América. E o América. Isso. O América ele empatou lá, né? O Foi. Avaí ele ganhou. Paysandu ele perdeu fora. Né? Exato. Mas são Exatamente. jogos que ele tem possibilidade de ganhar, né? Se mantiver essa performance aqui dentro de casa, o Ceará teria mais 2 jogos para vencer. E dentre esses adversários que ele tem, Ituano, Botafogo, Guarani, eu acho, apesar de estarem na zona do rebaixamento e quererem se afastar dessa zona do rebaixamento, mas eu acho que o Ceará pode conseguir 2 desses aí. Eu não descarto nem contra o Santos também não, só porque o Santos, ele, claro que ele briga pelo título, né? O Santos com o Novo Horizontino, tá aquela briga, né? Parece um carro de Fórmula 1, 2 carros, um passa, outro ultrapassa, né? Tá sempre assim, né? O Santos eu acho até incrível que é até aquela coisa, né? Por ser um time de tanta tradição, a Série B ali ele tá querendo realmente subir e não tem muito essa coisa de ser campeão da Série B, né? Mas tem essa coisa. É um time que vem numa sequência positiva com o Fábio Carille mais uma vez, vem vencendo jogos diante de adversários diretos, venceu a equipe do Mirassol dentro de casa, num jogo que a gente estava até acompanhando também. 3-2. 3-2, e aí tem essa sequência aí. O Ceará que ainda enfrenta o Santos e é logo depois do Ituano. É verdade. Então pode, o Ceará, porque o Santos é um time que vai propor o jogo. Então o Ceará pode também, estrategicamente, mudar a sua performance jogando fora, né? Através de contra-ataques. Ele vai ter, acredito, volta do Saulo Mineiro, que estava fazendo bem aquele tripé de ataques ali do Ceará, ele, Ailon e o Eric Pulga, né? O Pulga que é o homem principal do ataque do Ceará, mas que nos últimos tempos não tem sido assim tão eficaz, né? Para marcar gols, tem dispersado aqui alguns momentos de gol, mas assim, eu tenho um fator na minha vida, eu sou muito otimista, tá certo? Às vezes até exagero nesse otimismo. Mas assim, sabe, Samuca, a gente vê, por exemplo, a torcida do Ceará, que sempre vai aos estádios, hoje detém a marca de ser o melhor público da Série B, a equipe do Ceará. Sim. Aliás, se não falha a memória aqui os números, mas o Ceará tem 7, né, grandes públicos dessa Série B. Né? Exatamente, no top 10 o Ceará tem as 7 maiores. Exatamente, quer dizer, só perde em 3 vezes. Eu acho que né? agora ele já deve ter 8 ou 9. Pronto, já deve estar, daqui a pouco é 100%. Né? Exatamente, não no tem, top não tem 10. disputa. E aí, assim, essa torcida, ela não merece, né? O Ceará mais um ano na Série B. O Ceará caiu em 2022, está 2023, aí seria o 3º ano na Série B, né? Isso. Se não subir agora nessa reta final, seria triste, né? Para a torcida alvinegra, para o próprio futebol cearense também, né? Porque hoje você tem o Fortaleza lá no topo, né? Aí da Série A do Campeonato Brasileiro, mas tem o Ceará penando aí na Série B. Então isso é ruim até para o futebol cearense, para a crônica, né? para o jornalismo esportivo aqui do estado do Ceará, o Ceará permanecer mais um ano na Série B. Bom são os dois ali lutando pau a pau, né? Como a gente fala no popular, dentro da Série A, fazendo boas campanhas. Então, além dessa perspectiva, eu sou muito otimista, eu acredito, né? Eu não vejo, e tem gente que reclama, eu até concordo nisso, eu não vejo o Ceará com um time assim que enche os olhos da gente e nem da torcida, tecnicamente falando. Mas, nesse momento, eu acho que o mais importante Eficiência, né? é eficiência, construir resultados para que possa chegar a esse número mágico de 63 pontos. Qualquer análise, né, Jota, nesse momento, ela precisa se fazer valer e olhar apenas para o resultado. Isso. A gente já está em outubro, o ano já está se encerrando. A gente já viu o Ceará em diversas ocasiões na Série B do Campeonato Brasileiro. Está muito claro que esse realmente não é o time que encanta, que domina completamente o adversário, que tem um primor de jogo. Ninguém vai aqui dizer que o Ceará ele joga como joga o Barcelona, coisa do tipo. Não é nada disso. O Ceará ele tem dificuldades e tem suas limitações. E isso ficou muito evidente
Eu acho que o Léo Condé e o grupo, eles estão conseguindo compensar isso, porque a gente consegue ver, acompanhando os jogos, como o time do Ceará e o elenco está focado nisso. Eu acho que o Ceará compensa muito na vontade, na disposição, em ser um time vibrante, em ter muita garra. A gente está conseguindo visualizar isso, porque os jogadores terminam o jogo extenuados. Todo mundo termina muito no seu limite. É como se eles realmente tivessem entregado tudo para o torcedor. E quando você fala sobre a torcida, né, Jota? Eu falei nos últimos dias, aqui na Verdinha, em outras plataformas também, que para mim o melhor jogador do Ceará é o seu torcedor. O torcedor do Ceará que, como você pontuou, todos os recordes a torcida do Ceará fez, a média de público é quase o dobro do segundo colocado. A torcida do Ceará que sofreu muito esse ano, porque, por exemplo, a gente vai ter em dezembro uma eleição, o torcedor queria participar da votação, não conseguiu. Viu o clube internamente acabar afastando o torcedor, viu frustração, chateação e mesmo assim escolheu acreditar. Chega nesse momento da temporada que a gente fala assim, o Ceará precisa vencer 5 de 7 jogos. É uma média de aproveitamento de 75%, porque já inclui também o jogo anterior da Ponte Preta. É muito difícil, mas o torcedor diz, não, mas eu acredito. Tem quanto percentual de chance de subir? A gente vai lotar o estádio, a gente vai mostrar para esses caras que a gente está junto deles. Então, acho que a torcida do Ceará ela tem dado um espetáculo, de fato. Por isso que a gente consegue ponderar, Jota, que o Ceará não está onde ele precisaria estar, onde ele deve estar. Ele é um time de massa. O time de massa tem que estar jogando os principais torneios. Aí é uma outra reflexão que no fim da temporada a gente pode ter aqui. O que aconteceu para o Ceará conseguir ou não o objetivo? É a questão de gestão, porque não é só a torcida está fazendo a parte dela. Eu acho que é essa a grande perspectiva que a gente no fim do ano vai precisar esmiuçar. Só que o fato é que a torcida está mostrando que na Arena Castelão, um reduto repleto de alvinegros, o Ceará é competitivo. Não dá espetáculo, mas tem vencido os jogos. Que o Ceará possa pegar esse espírito e levar para fora de casa. É o espírito de saber que mesmo fora de casa ele precisa ter aquela mentalidade, ficar ligado no jogo. Nos últimos jogos que o Ceará perdeu fora de casa, em muitos ele sofre gol na reta final. Como o Sport, né? O Ceará perdeu já nos acréscimos. Foi o último jogo em que ele foi derrotado Isso. jogando como visitante. Às vezes ele faz o gol, acaba ficando muito reativo, né? Eu acho que precisa ter uma mudança com relação à estratégia para desempenhar esse jogo fora de casa. O Ituano é um jogo em que ele se obriga a vencer. E se não vencer o Ituano, meu amigo, fica muito difícil a gente fazer essa projeção. Por isso ele vai ter 6 jogos para vencer 5. Aí é complicado, né? Exatamente. Por isso que é tão importante a gente ressaltar que, para além de fazer os cálculos, o Ceará realmente precisa incorporar cada jogo como uma final, como o Jota pontuou, e entender que o cálculo dele é vencer o próximo jogo. Não é ficar pensando em eu tenho que vencer 5, agora eu posso perder esse porque eu vou vencer os outros. Não dá para pensar dessa forma, não dá para ter essa margem de erro. Isso. É olhar, vou vencer o Ituano, vamos entrar em campo. Qual a melhor estratégia? O Ituano está na zona de rebaixamento, entra mais desligado. Não, entra focado. O Ituano, ele está na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna, mas ele tem a 6ª melhor campanha do retorno. O Ceará é o 5º melhor do retorno, só para a gente ponderar que o time paulista também conseguiu seus objetivos. Aí o Ceará vai precisar esquecer isso e dizer, eu quero subir, e para isso ele precisa vencer. E falando ainda sobre essa projeção, né, dos times que estão na parte de cima da tabela, hoje a gente tem o Santos líder, Novo Horizontino, aí tem Sport, Mirassol, Vila Nova antes do Ceará e o Vozão na 6ª colocação. Vocês já conseguem colocar alguns times que estão nessa parte de cima já projetados na Série A? Já tem cadeira cativa na Série A de 2025 em relação aos times que estão hoje na Série B? Eu acho que ainda não dá para a gente falar que alguém tem cadeira cativa. A Série B ela é muito dinâmica. Todo mundo já teve a oportunidade de estar no G4, todo mundo já saiu. Às vezes o time, numa reta final, acaba emendando resultados negativos. Temporadas anteriores, a gente viu o Vila Nova não conseguiu acesso na última rodada. A gente viu o Vasco da Gama também penar para conseguir subir da Série B para a Série A. Último jogo, um jogo até fora de casa, acho que foi contra o Ituano também. Foi um jogo difícil que o time do Vasco teve ali diante de si. Então, não dá para a gente falar que está tudo resolvido. E acho até que os clubes não estão com esse pensamento. Só que eu acredito que 3 desses times que você citou estão mais encaminhados. Primeiro, para mim, o Novo Horizontino. Tem se mostrado uma das melhores equipes realmente da competição. É um time muito encaixado. Eu acho que ele está muito próximo desse acesso, assim como o Santos está. O Santos tem um elenco muito caro para jogar uma Série B. A folha do Santos é 7 milhões. Só para a gente fazer o paralelo, a folha do time do Ceará é 2,3 ali, né? 3,1. Então, realmente é o dobro. Um time que tem folha salarial de time de Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos também está inserido nessa briga. E o outro time, Samuel, que eu colocaria
como muito próximo do G4 é o Sport. O Sport realmente, depois que mudou de treinador, ainda não foi derrotado. O Pepa, né, chegou, o português, ex-Cruzeiro, e assim o Sport conseguiu, com o retorno da Ilha do Retiro também, conseguir fazer seus jogos bem dentro de casa. Eu acho que esses 3 times estão muito encaminhados. Então, a margem do Ceará nesse momento é buscar essa quarta situação, esse quarto time que tem esse encaminhamento. Só que ele vai brigar com quem? Vila Nova, que é o melhor mandante da Série B. Isso. O time do América Mineiro, né, que tem ali, acho que o Lisca, como técnico ainda, né, nessa reta final de competição. E é um time também que tem um bom investimento. Então, e o Mirassol, que é outro adversário. Acho que o Ceará está meio que nessa briga junto a essas outras 3 equipes. Eu concordo, Samuel, com o Alexandre, quando ele pondera isso, porque ninguém disparou assim totalmente, né? Se você for analisar a classificação da Série A, o Ceará está a 2 pontos da zona de classificação, porque o Mirassol tem 50, o Ceará tem 48. O Sport está um pouquinho adiante, terceiro colocado, tem 53 pontos, não é isso? Isso. Aí vem em seguida o Novo Horizontino. O Mirassol com 50. O Mirassol já Não, ele ponderou. O Sport colocado. tem 53, terceiro. Né? O Novo Horizontino, segundo, 54. Sim, desculpa. E o Santos na liderança, 56. Esse aí é o que exato. está mais, assim, né? Consolidado. 56 pontos, né? Para poder chegar a esse número mágico, ele precisaria só de 7 pontos para garantir já a sua classificação. Eu acredito que do Novo Horizontino para cá, que tem 54, o Sport com 53, também eles podem ainda vacilar. Por exemplo, o detalhe é que o Novo Horizontino vem de 2 derrotas seguidas. 2 derrotas seguidas. E ele vai pegar, me parece que o clássico contra o Mirassol nessa rodada, né? Exatamente. O Novo Horizontino. Exatamente. É um jogo difícil. E o detalhe do Sport é que ele tem um jogo a menos. Vai ser cumprido hoje, né? Contra a equipe do Operário. Lá, hoje, quarta-feira, dia 21h30, ele joga. Aliás, para saber como é que fica a situação junto ao Operário. E também o Sport pode sim consolidar ainda mais no G4 na tabela de classificação com esse jogo contra o Operário. Foi até um momento de crítica do Lisca, depois de um jogo do América. Ele falou sobre essa questão do Sport mandar 3 jogos em casa, 3 jogos em sequência, que acaba sendo um fator a mais para o time do Leão da Ilha, que claro, tá agradecendo a CBF por conta disso. Né? É verdade. Só que no futebol hoje a gente não pode cravar, né? De repente o Sport ele é o favorito, mas vai que de repente o time conhecido como Fantasma, né? Resolve pregar uma surpresa, né? A equipe do Sport. Aí ele fica naquela também de não estar garantido ainda. O fato é que ainda não acabou, são 7 jogos. Concordo mais uma vez com o Alexandre, a gente está sempre falando aqui e rezando aqui na mesma castilha, jogo a jogo. Não adianta prospectar, não. O Santos, não, primeiro é o Ituano. Se o Ceará não ganhar do Ituano, aí fica complicado na situação, né? Ele vai ter 6 para ganhar 5. Pode acontecer? Pode, mas fica muito mais difícil, né? Isso acontecer. É pensar e focar no Ituano. Eu acredito que o Léo Condé, eu admiro muito o Léo Condé, porque ele é um treinador assim, muito concentrado, muito ligado naquilo que fala e que projeta. Sempre nas entrevistas ele diz, o importante é a gente chegar na reta final, ele até falava de 8 jogos, na 8ª rodada, 5ª rodada, entrar no faltando, né? Isso que eu estou me referindo. Isso. Faltando 8, 5 jogos, entrar no G4 ele não sair. E ele está beliscando e sair o Ceará, né? Está a 2 pontos só ali do G4 e com o vacilo do Mirassol. O Vila Nova pode até ganhar, mas pode até entrar um ou outro ali, né? Para compor esse G4. Eu acho que se o Ceará entrar no G4, ele não vai sair mais. E eu acho que, falando sobre o Léo Condé, brevemente, né, Samuca, que o Jota trouxe, ele tem sido um técnico muito consciente. E eu gosto disso. Eu acho que ele não joga lantejoulas, assim, não joga pétalas à torcida. Ilude, né? Ele é bem sincero. Ele fala, gente, ó, assim que ele chegou, eu lembro bem de uma entrevista em que o Ceará ele perdeu, né, de forma seguida, sob o comando do técnico Léo Condé. Ele é derrotado pelo Santos na estreia dele. Aquele 1-0, né? Gol de falta do Santos. Isso, foi em casa, gol do Otero. E o jogo em seguida, ele perde também, perdeu para o Paysandu. Foi. Acho que até o Casares estava estreando e tudo mais. Casares que já não está mais num Paysandu, né? Pois é, tu vê como são as coisas, né? Brasileiro. Mas aí, naquela ocasião, ele perde 2 jogos seguidos. Ele vai para a coletiva após aquele jogo do Paysandu, e o Léo Condé fala, a gente só vai brigar pelo acesso se eu somar 12 pontos nos próximos 4 jogos. Eu precisaria de um cálculo
basicamente era isso. Na verdade, ele falou 10 pontos, né, em 12 jogos. E Virar conseguiu, o, né? virar o turno com 27, 28 pontos. Foi Isso. essa a projeção dele. E aí ele conseguiu. E ele Isso. falava, se nós não fizermos isso, o Ceará não estará mais na briga. Ele tinha acabado de chegar, foram 2 jogos seguidos de derrota. Isso. E ele já projetou o que ele estava pensando em fazer. E assim o Ceará conseguiu resultados que não eram também comuns, né? Por exemplo, ele vence o Avaí fora de Que é casa, bem difícil. consegue ali um empate com o América Mineiro, em que ele teve muitas chances reais de vencer o jogo. Essa reta final de adversários que o Ceará vai ter pela frente, o Ceará foi bem nessa sequência, sob o comando já do técnico Léo Condé. Venceu o Guarani, teve também uma goleada, né, diante do Botafogo de São Paulo. Então, foi um momento em que o Léo Condé olhou e ele foi sincero. Se eu não conseguir isso, a gente não vai estar na briga no retorno. E o Ceará conseguiu estar na briga. Então, para mim, o grande ponto dele é diferente, né, do seu antecessor, porque Wagner Mancini ele era muito coração aberto demais, né? Ele falava o que ele achava Para e não ter motivo, não né? estava nem aí para se aquilo ia ferir alguém. Isso, Ele jogava a ferida mesmo, tocava na ferida naquele sentido, ponderava sobre quem estava bem, quem não estava, se o jogador errou. O Léo Condé não, ele blinda mais o elenco e ele fala, a gente precisa atingir isso. Se não atingir, não estamos na briga. Então, ele, fazendo os cálculos, diz que hoje o Ceará ainda está nessa briga. E eu concordo com ele, já que a gente está falando de um time que, a depender dos resultados, né, Jota, mais uma vez, o Ceará pode até estar no G4. A depender dos resultados que forem acontecer na próxima rodada, se ele vencer o Ituano. Agora, tudo só vai valer se realmente ele vencer o Ituano. Exatamente. E falando ainda sobre esses jogos fora de casa, o Ceará vai enfrentar Santos, antes dele o Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto e o Guarani. Desses 4 jogos, vocês acreditam que o Ceará precisa trazer aí pelo menos 3 vitórias? É o aceitável, já que ele vai enfrentar times que estão brigando contra o rebaixamento. Provavelmente, o Guarani já deve estar rebaixado quando enfrentar o Vovô na última rodada. E aí, antes disso, tem o Ituano, que está na zona de rebaixamento, também já pode quase decretando o seu rebaixamento contra o Ceará. E logo depois tem o Botafogo, que está no meio de tabela, mas ainda tentando se distanciar do Z4. Pode ser que quando enfrentar o Ceará, ele já não esteja mais brigando por nada, apenas cumprindo tabela. Então a gente pode colocar que o Ceará precisa trazer 3 pontos, aliás, 3 pontos em cada um desses jogos fora de casa? É possível que aconteça, sabe, Samuca? Embora a gente sempre vai pregar isso aqui, que serão jogos difíceis, né? Sim. Por essa situação que a gente está colocando aqui, né? Times que estão próximos à zona e dentro da zona vão querer sair. Ninguém quer ser rebaixado para uma Série C, né? Sim. Então a gente não vai colocar aqui, não, o Ceará vai vencer os 3. É bom que o Ceará vença, e ele pode conseguir vencer os 3. Mas, se ele mudar a performance fora, como o Alexandre tem sempre pontuado, né? Ceará que não é um bom visitante, não consegue se tornar um bom visitante, tem que, a partir dessa reta final desses jogos que ele vai pegar esses times paulistas fora, vencer. Vencer para poder ficar fácil a sua situação, né? Resolver dentro de casa dos 3 jogos que ele vai ter aqui também, que também não são fáceis. O Paysandu, que não briga pelo rebaixamento, nem briga também pelo acesso, né? A equipe do Paysandu, mas é um time tinhoso, né? Um time que, diria assim, da região norte e nordeste, é um clássico, Ceará e Paysandu, né? O América Mineiro briga por essa posição também de subir. Não vai chegar aqui e jogar fácil para a equipe do Ceará, né? E assim para adversário chato, né? Esses dois, tanto o América como o Paysandu, adversários muito chatos. É verdade, são chatérrimos, né? Os dois aí sempre complicam a situação do Ceará. Mas é assim, né? É pontuar e tentar fazer desses jogos difíceis se tornarem fáceis para ganhar nos jogos fora. O Ceará, se a gente pudesse cravar, o Ceará vai ganhar os 3 aqui, mas ninguém pode fazer isso no futebol, né? Infelizmente, né? Exato. Aí um dia que a bola não entra, a bola teimosa não entra, o time toma um gol, aí complica, né, a situação, mas tem que fazer agora esse equilíbrio, ganhar jogos fora também, para também não sacrificar muitos jogos aqui, porque esses jogos que eu pontuei, América e Paysandu, não serão jogos fáceis para o Ceará aqui, de jeito nenhum. Então, o Ceará, digamos que ele conseguisse ganhar 3 desses 4 que ele joga, colocando assim em conta que ele pode perder para o Santos, né? E ganhar esses 3, ele vai ter mais 3 jogos aqui para ganhar 2. Né? E seria algo assim, que ele se tornaria uma vida mais tranquila, né? Para a equipe do Ceará. A gente fala de uma Série B, né? E é uma coisa óbvia, ela tem 2 disputas.
ela tem a disputa de quem está brigando pelo acesso e quem está brigando contra o rebaixamento. Só que o grande detalhe da Série B é que em qualquer uma das duas disputas, muitos times participam das disputas. Por exemplo, a gente está falando hoje que o Paysandu está no meio de tabela. Só que o Paysandu ele tem 36 pontos. O primeiro time na zona tem 33, ou seja, o Paysandu está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Exatamente. Se você corre entra, risco, né? corre muito risco. Se você entra num espiral ruim, você não vence mais. Reta final de competição, e a gente já viu muitos times emendarem uma sequência, não ganha, aí vira uma bola de neve, você não consegue não. Eu brinco que a zona de rebaixamento ela tem tipo imã, né? Quando você começa a rondar, ela puxa você e você não sai mais. Então todo mundo está brigando por algo. Por isso que ninguém vai falar aqui que o jogo é fácil. Agora, se o Ceará se predispõe a subir, ele vai precisar vencer. E aí, Samuel, é uma coisa também lógica, o adversário mais difícil do Ceará desses jogos fora de casa é o Santos. Sim. O Ituano é um adversário que o Ceará precisa vencer. Ah, Alexandre, pode ser difícil? Sim, mas o Ceará está se colocando como time que briga pelo título. Então, ele tem que ganhar do vice-lanterna. Não tem conversa com isso aí. Aí depois ele vai enfrentar Botafogo de São Paulo. Já conseguiu resultados até elásticos aqui na Arena Castelão. Precisa fazer o resultado também. Vai enfrentar o Guarani. Na última rodada, tecnicamente, teoricamente, o Guarani já vai estar rebaixado. O Guarani que hoje é o lanterna. A não ser que ele emende uma sequência mais difícil de resultados, até que o próprio Ceará, de conseguir emendar uma sequência de jogos, ele vai conseguir respirar. Mas hoje ele é o lanterna da competição. Então, o jogo mais difícil nessa sequência aí, Samuca, sem sombra de dúvidas, é o jogo do Santos. E eu, pensando assim, se um time quer subir, ele precisa vencer pelo menos 3 jogos desses aí. Ele vai ter, nesse mini campeonato paulista, como o Jota está brincando, esses adversários, né, que são mais acessíveis. Agora, uma coisa é fácil também, é importante também ponderar. A Série B, como um todo, ela tem um nível baixo. Ninguém está sobrando na Série B, ninguém dá espetáculo, nenhum adversário consegue vencer com muita facilidade, como a gente já viu em outros anos, em que havia um time que estava na segunda divisão e ele subia com muita antecedência. Isso não acontece. Não é assim. Todos os jogos são complicados, porque o nível técnico realmente é inferior. A grande questão é que, às vezes, o inimigo do Ceará é o próprio Ceará, da forma como ele leva o jogo, ou conduz o jogo. O jogo contra a Ponte Preta foi um jogo desses. O cara que está em casa agora, ele está pensando assim, mas do outro lado tem um adversário também. Claro, a Ponte Preta também está buscando seus objetivos. Só que o fato é que no jogo contra a Ponte, por exemplo, é um Ceará que faz um primeiro tempo de controle e no segundo tempo ele flerta com o perigo. Ele chama a Ponte para o seu campo. Ele para de atacar. A gente até estava na transmissão e falava, poxa, o Ceará não prende a bola, devolve a bola o tempo todo. Ficou encurralado ali. Então, são questões que também o Ceará precisa trabalhar, né? Solucionar. Acima de tudo, planejando os jogos fora de casa, né? Não tentar ter uma postura de ser um time mais reativo, né, o tempo todo. Não tentar ficar sempre com o placar embaixo do braço. Trabalhar para... Que é perigoso, né? Muito perigoso. Você flerta com o perigo. E a gente fala de um placar de 1-0, que qualquer escorregão, qualquer cobrança de falta... Qualquer lance duvidoso ali dentro da grande área. Né? Qualquer lance de perda de bola no ataque, como foi o caso do Thalisson, que acabou gerando no chute que o Jotinha falou do Elvis. Né? Exatamente, qualquer lance, qualquer deslize, Detalhe. Ele abre margem para o seu adversário. O jogo de futebol é diferente dos outros esportes porque os times em basquete, vôlei, somam muitos pontos. No futebol, o gol é uma especificidade rara, né? Você trabalha muito para conseguir vencer por 1-0. Só que cabe também ter tranquilidade, né? Administrar mais o jogo. Não precisa o Ceará querer matar o torcedor todo o jogo, não. Dá para também vencer tranquilidade, vencer um pouco mais com calma. Eu acho que ele precisa também trabalhar um pouco disso nos próximos jogos fora de casa. E falando ainda sobre esses números do Ceará como visitante, o Vovô tem apenas o 10º melhor aproveitamento longe de casa, né? O Ceará conseguiu bater apenas os times do Avaí, CRB e Novo Horizontino nesta Série B, quando atuou longe da capital cearense. Conseguiu ainda empatar contra o Operário, o América Mineiro e também diante de outra equipe, agora que eu não vou me lembrar. O Ceará empatou com o América, o Operário e teve outro jogo que eu vou lembrar aqui, mas não estou conseguindo recordar neste momento. E agora o Ceará tem essas partidas importantes fora de casa. E o que vai ser necessário para o Vozão é essa situação do ataque. O Ceará tem hoje ainda Amazonas, exato. Boa, Alexandre. Com o gol do Recalde, o Ceará acabou empatando contra o Amazonas. Empatou contra o Amazonas, Operário e também contra o América, né? Então,
De resto, o Ceará acabou perdendo suas partidas, tirando esses 3 jogos que venceu, outros 3 jogos que empatou. Agora, falando sobre o ataque do vovô, o Ceará tem um cara que a gente falava aqui no Cearacast desde o começo do ano, que os times poderiam saber como é que se jogava o Eric Pulga, mas ele continua sendo o destaque do vovô no setor ofensivo. São 19 gols marcados durante todo o ano, e quando a gente faz recorte de somente da Série B, ele tem 10 gols marcados, atrás apenas do Caio Dantas. Então ele continua sendo um cara precioso no ataque do vovô e também um poderio ofensivo junto com o técnico Léo Condé. O Ceará, com 18 partidas do Léo Condé, conseguiu balançar as redes em 17 oportunidades. Apenas na estreia que o Ceará não conseguiu balançar as redes. Ou seja, o ataque do vovô está sendo produtivo e isso é um ponto positivo para o torcedor, né, Jotinho? É verdade, você pontua sobre o Eric Pulga e realmente ele é o maior destaque, né? Sim. Da equipe do Ceará como um todo e principalmente do ataque, né? Mas assim, o ataque do Ceará, 48 gols, é o melhor ataque da Série B, né? Isso. Com o Condé, o Ceará tem, né, aquele time retranqueiro, aquele time que busca gols. E se ele conseguisse marcar as chances que ele cria durante os jogos, essa marca ainda seria melhor, né? Porque o Ceará perde cada oportunidade de gols que certamente ele seria, sem dúvida, até juntando da Série A, não sei quem é o melhor ataque da Série A, mas ele estaria bem à frente da Série B e também da Série A, se não desperdiça as chances de gols. O que é preciso agora na equipe do Ceará, e o Léo Condé sempre traz esse ponto de equilíbrio, é na defesa, né? O Ceará passou 2 jogos, nas 2 vitórias que obteve antes de perder para o Sport, sem levar gols, né? Foi. Ganhou 2 partidas e a sua defesa não foi vazada. Já contra o Sport foi vazada por 2 vezes. Volta para esse jogo, não foi vazada, o Ceará ganhou de 1-0 da equipe da Ponte Preta. É manter esse equilíbrio, porque no momento que você toma gols, pode até fazer, mas às vezes não tem aquela possibilidade de virar o placar, né? Sim. E sobretudo, se tomar um gol logo de início de uma partida, fica mais complicado virar, né? Isso aí. Mas assim, é esse equilíbrio que tem que ser encontrado. É como, eu repito isso aqui, às vezes sou repetitivo, mas é porque eu aprendi muito, né? Ouvindo o Dimas Figueiras, que foi treinador do Ceará, de saudosa memória, né? Foi jogador do Ceará, foi treinador do Ceará, só faltou ser presidente. Sim. Aí ele dizia que o time dele, ele primeiro não tomava para depois fazer. É importante você ter esse pensamento, porque se você leva gol, se você leva 1, tem que fazer 2 para ganhar o jogo. Exato. No mínimo 1 para empatar, né? Se levar 2, tem que virar com 3 gols. É complicado. E o Léo Condé, em certos momentos, ele consegue dar esse equilíbrio. Só que, às vezes, vem a parte individual, né? Tem jogadores que falham, né? E complica. Sim. A gente não vai citar aqui, mas todo torcedor do Ceará sabe, né? Exato. Quando ele colocou agora o João Pedro Choca, né? E o David Ricardo, a zaga do Ceará se ouve bem, né? Na Sim. vitória contra a equipe da Ponte Preta. É claro que há determinados vacilos que isso é inerente à vontade do Ceará, dos jogadores, né? Acontece. Como o último lance contra a equipe da Ponte Preta, né? Sim. Finalzinho do jogo, aquele lance que quase faz sofrer ali o narrador, né? É, quase. Ainda bem que não Ia tendo probleminha. não deu tanto problema não, porque o coração tá bom, graças a Deus. Mas assim, continuar marcando, mas evitando tomar para que o Ceará consiga vencer seus jogos. E sinceridade, Samuel, se vencer de 1-0, eu sei que dói pra caramba, sofre o torcedor, sofre quem participa do jogo, porque a gente que está na transmissão, é claro que a gente faz parte daquilo ali, né? Faz parte, a gente não vai ficar feito, sabe, aqui uma pessoa fria, não, a gente vive aquilo ali, sou eu, Sim. é o comentarista, né? No caso da Ponte Preta era o Alexandre, é você nas reportagens, a gente vivencia isso aí, a gente quer que o time da nossa terra, né, ganhe o jogo, né? Para poder tentar voltar à primeira divisão. E a gente vai sempre continuar dessa forma. Mas equilíbrio. Jogo contra o Ituano, o Ceará não pode. O Ceará tem que ganhar o jogo, mas também não pode se desligar ali do seu setor de marcação, não. Né? Para poder não ser surpreendido. O Jota falou do Dimas, né? E eu sempre lembro também, Jota, assim, que historicamente o Ceará sempre foi um time que era difícil de ser batido, porque tinha no seu meio campo, né, já teve trio de ferro e tudo mais, mas sempre foi um time de imposição física, e isso sempre foi uma característica muito marcante do time do Ceará, de ser um jogo em que ele
realmente parava o jogo, era um time muito forte, ganhava divididas, ganhava todos os momentos em que ele tinha de embate um contra o adversário. Ele tinha isso no seu perfil, faz parte do DNA alvinegro. Assim como também fazia parte, né, historicamente, ter grandes centroavantes. Se a gente for só lembrar recentemente aqui de alguns atacantes, você vai lembrar, o Gildo, o maior ídolo da história, mas recentemente você pode falar de Mota, você pode falar de Sérgio Alves, você pode falar de Magno Alves, que acho que da minha geração, né, tenho 26 anos, que pude acompanhar jogos, ir no estádio, assistir também através da televisão e tudo mais, antes de trabalhar diretamente, e depois de começar a trabalhar, ficar mais presente também. Acho que o Magno Alves foi o jogador que mais nos chamou a atenção, porque fazia gols de todo jeito. Então, o Ceará sempre conseguiu ter esse perfil. É um time que era muito físico e que tinha lá na frente alguém que resolvia. Às vezes até não tomava muitos gols, né? Como o Dimas estava pontuando aí e o Jota estava resgatando. Por isso até que o time do Sérgio Soares se tornou um time emblemático para o torcedor do Ceará, porque todo mundo gostava que o Ceará jogava para frente. Futebol vistoso. Era o futebol vistoso e tudo mais. Não teve o êxito que todo mundo queria que tivesse, né? Porque mesmo sem ter, marcou uma geração, marcou uma época. Então, só realmente fazendo esse paralelo, porque o Jota falou do Dimas, mas é basicamente esse o contexto, né? Ser um time que marque gols, mas que seja sólido defensivamente. A gente está pedindo nada demais, é o básico do futebol, mas é fato que às vezes a gente precisa fazer o básico, para não sofrer tanto. Fazer o feijão com arroz. Né? Exatamente. Simples. Em muitos momentos o Ceará acaba pecando realmente defensivamente, tem tido muitas dificuldades, e acho que a presença do João Pedro Tchoca dentro, hoje, né, do time titular, sendo membro e sendo parte, como já foi contra o Sport. Eu acho que foi bem naquela ocasião. Muito bem. De novo, né, contra a Ponte Preta, também participou até onde ele aguentou, porque um jogador não joga muito. Fica no departamento médico, né? Ali, na verdade, fica ali junto ao elenco, fazendo trabalho físico. Não estava lesionado o João Pedro, mas sem ritmo de jogo. Não estava jogando, Exato, exatamente. Estava sem ritmo. E aí ele acabou sentindo o jogo. Então é natural. Até o Luiz Otávio voltou. Acho que também é um reforço e tanto para o sistema de defesa, porque é um cara que é capitão. A gente viu como a torcida o abraçou também no retorno dele à Arena Castelão. E é um cara que entende o sentimento do torcedor da arquibancada. Acho que ele transmite isso quando ele está presente. Então é um setor que aspira cuidados. Nesse jogo, eu não sei se a gente já vai ter à disposição para falar, né? E aí precisa de uns dias ainda, mas se o Ramon e o Matheus, como é que está a situação deles, se o João Pedro também vai poder jogar ou não, já que ele saiu sentindo. O fato é que o David Ricardo está muito bem por ali. O João Pedro acho que pode ser a dupla dele, e acho que é uma boa solução, encontrar alternativas na reta final da Série B. O legal é que o Alexandre Mota ele segue bem o roteiro, né? A gente nem tinha programado aqui, o Luiz Otávio tinha colocado no roteiro, mas a gente não segue geralmente roteiro. Mas foi justamente casando com a ideia de falar agora sobre o Luiz Otávio. E aí ele já deu a opinião dele sobre essa importância do ídolo Luiz Otávio, e você, Jotinha, acompanha esse cara há um bom tempo, né? É um jogador que tem sua relevância na história do clube, conseguiu um acesso em 2017 junto com o Richardson, são os dois atletas do atual elenco que já tem um acesso com o Vozão e que agora retorna nestes jogos finais, né? A importância desse camisa 13 nessa reta final do Vozão é de extrema relevância, né, para o Léo Condé. Muito importante, Samuel. Não só dentro de campo, porque ele é um baita zagueiro, né? Apesar de estar sem ritmo de jogo, mais de 8 meses, né, parado, depois daquela cirurgia que ele teve, né? Mas é um jogador importante, como o próprio Léo Condé falou após a vitória contra a equipe da Ponte Preta. Até ali, no vestiário, no banco de reservas ali, né, sentado, trocando ideias. É muito bom ter o Luiz Otávio, sim, só porque é um jogador experiente, né? É um jogador que já vivenciou esse acesso com a equipe do Ceará, você lembrou. Exato. Os dois remanescentes da campanha de 2017, ele e o Richardson, né? Que, aliás, jogou um partidaço contra a equipe da Ponte Preta, né? E até incendiar a disputa no meio de campo também, né? Será que o Richardson, com a volta do De Luca, já fica como titular ou tem o De Luca voltando? Eu acho, não sei, o Condé que é o treinador, né? Ele gosta de colocar o De Luca. Né? O De Luca é o homem de confiança dele ali, né? Mas será que o Richardson não poderia ser esse homem agora contra a equipe do Ituano? Mas voltando só à tua pergunta, né? Claro, o Luiz Otávio é muito importante para a equipe do Ceará. Dentro até, eu até fico assim meio... Por exemplo, se o João Pedro não tiver condição de jogo, o Luiz Otávio vai, claro. Mas a gente não vai poder ver assim o Luiz Otávio como aquele xerifão de alguns anos atrás, né? Já pelo peso da idade, já também por essa situação que vem sem ritmo de jogo, né? É meio complicado. É um jogador experiente, mas assim, eu
Se ele tiver em condições e o João Pedro tiver também, eu acho que o João Pedro deve ser o titular pelo vigor físico, pela jovialidade. Tem 20 anos, é o João Pedro. Exato. E a zaga do Ceará, com o David Ricardo, é uma zaga nova. Tem 21 anos o David Ricardo, né? Os dois se entrosaram legal naquele jogo contra a equipe da Ponte Preta. Mas não tiro realmente assim, a importância do Luiz Otávio nessa reta final, não. Você já falou, até só concluindo. Você acha que então que a dupla de zaga do Vozão contra o Ituano deveria ser David Ricardo e João Pedro Tchoca? É verdade. Eu respondo a você e ele faço outra pergunta. O João Pedro está bem para jogar? O João Pedro, ele está treinando, né? Existe treinando. essa expectativa porque ele saiu lesionado, mas não assustou ali o departamento médico. Ele deve retornar a ser uma opção contra o Ituano também. E aí eu volto a pergunta para você também sobre o Luiz Otávio e também sobre essa dupla de zaga do vovô, que teve tantos problemas na Série B, mas que agora na reta final o Léo Condé parece que começa a achar os nomes, né, Alexandre? Pois é, eu não sei se a gente vai conseguir falar que encontrou e definiu o setor de defesa, porque desde o início do ano é um setor que muda muito. Acima de tudo, os dois zagueiros, né? O Ramon e o Matheus foram contratados para serem os titulares da temporada de 2024. O Matheus veio do Atlético Paranaense, tinha mercado, tinha outras equipes tentando. O Ramon foi comprado pelo Ceará junto ao Atlético Goianiense, então são dois jogadores que chegaram com experiência para jogar de titular. Lembra até que no início do ano, Wagner Mancini colocava os dois como titulares. Isso. O David Ricardo, que foi titular em 2023, também em outras temporadas estava no banco. Não havia chegado o João Pedro Tchoca, era o Jonathan, o quarto integrante da zaga, né? Também estava ali sendo uma última opção, não era cotado. O Luiz Otávio estava no departamento médico, então foi uma zaga que mudou no decorrer da temporada. E acho que todo mundo que entrou no time titular porque estava jogando bem. Por exemplo, o David Ricardo, ele viu nos momentos em que Ramon e Matheus estiveram no departamento médico, e não foram poucos, né? Porque eles realmente tiveram problemas crônicos de lesão na temporada. O David Ricardo participou do time titular, começou a jogar. E aí todo mundo entendeu que o David Ricardo não podia sair da equipe. Aí você tem depois o Jonathan, com ato até de tentativas do Wagner Mancini na ocasião, botou Jean Irmer de zagueiro, fez uma linha de 3 lá atrás, mudou o esquema de jogo do time do Ceará, só que o Jonathan acabou jogando, sendo um destaque, e foi tão destaque, né, Jota, que em pouco tempo já foi vendido para o Cruzeiro. Isso. Então já saiu, já mudou de novo. Então é um setor que, desde o início do ano, passa por reformulações. Eu acho que nesse momento ele precisa colocar quem está bem, não necessariamente se apegar ao que foi feito em outros anos, ou em outros momentos da temporada. Se o Matheus Felipe realmente está comprometendo muito, e a gente acompanhando os jogos está vendo que ele não está bem tecnicamente, ele falha, e isso acaba impactando, e é uma margem de reta final de Série B que não há margem para erro, então tira ele do time. Se o Ramon não consegue ter constância de jogos, se tê-lo no time já é uma substituição certa no segundo tempo, porque ele vai sair, não coloca também. Mantém a dupla jovem, coloca quem está jogando. Eu acho que é um pouco disso também, de personalidade, de dizer assim, não, vocês foram contratados, têm os maiores salários, mas quem está jogando bem é o João Pedro. Ele jogou 2 jogos muito bem, a gente vai dar sequência para ele. É o David Ricardo, tem 21 anos, o outro tem 20. Mas será se é a falta de experiência? Eu acho que não. Nesse momento de Série B, é quem tem mais realmente habilidade, quem está bem, quem tem mais bola. É o campo que vai falar, não é a carreira do jogador. Isso. Não é o currículo do jogador. Também né? não é o currículo. Então, eu acho que é um momento importante sim para essas definições. E o Luiz Otávio eu já ponderei, né? Mas acho que até o Luiz Otávio também compreende esse momento. Ele sabe que, e acho que ele nunca foi um jogador de fazer confusão, ele sempre foi um cara de realmente, né, conversar, mediar situações internas. Acho que ele entende o papel dele e entende que ele é muito útil por estar ali, não necessariamente por estar jogando. E até por conta disso, sem sombra de dúvidas, ele acelerou esse processo de retorno. Porque em alguns momentos nem se falava que o Luiz Otávio ia voltar. E ele não só já voltou, como ele até já esteve em campo para ser ali agraciado pelo torcedor e já voltou com o Richarlison, passando a braçadeira para ele, que é muito simbólico também. Richarlison, que eu concordo muito com o Jota. O Léo Condé que escala, ele tem as suas definições táticas, mas pelo jogo, olhando só o jogo, que é o que a gente tem como margem, o Richarlison tem feito bons jogos. Acho que ele poderia sim ser essa opção
no meio campo. Eu entendo o De Luca, porque o De Luca é um jogador que recua e faz essa saída Faz de aquela jogo. linha de 3 ali, né? Com Ele os dois faz a saída zagueiros. de jogo mais apoiada, ele tem qualidade realmente, né, para fazer essa armação desde o campo de defesa. Só que o Richarlison ele traz mais sustentação para o time, né? Defensivamente, acho que ganha mais Ele duelos. entrega mais, né? Assim, na vontade, na garra, né? E ele é um Disposição. jogador experiente também. Então, para mim, eu acho que o Richarlison também tem espaço no time titular. Perfeito, meus amigos. Hoje a gente falou aqui sobre a linha de defesa, o Ceará que precisa diminuir erros nessa Série B. Reta final de competição, hoje nós trouxemos aqui no nosso Cearacast Alexandre Mota, J. Rômulo. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, companheiro. Eu que agradeço, viu? Só chamar que a gente tá aqui, viu? Para falar do Ceará Sporting Clube, falar também desse desfecho de 2024. Muito obrigado, Ale. E J. Rômulo, muito obrigado mais uma vez também por estar aqui agraciando com sua presença o Cearacast. Tá legal. Faço minhas palavras do Alexandre, né? Ora. Chamou, eu tô aqui. Tá legal, Perfeito, Samuel? muito Grande obrigado. abraço. E um grande abraço aí pro torcedor alvinegro. Vamos acreditar, né? Aquilo que a gente pensa, tem até, eu esqueço assim, literalmente, mas aquilo que o homem sonha, ele pode alcançar, a partir do momento que ele sonha e colocar em prática. Então vamos acreditar também nesse acesso do Ceará, né? O Ceará precisa voltar à primeira divisão. Com certeza, seriam ótimas histórias pra gente ano que vem. As aventuras do Jotinha, do J. Rômulo da Bengala, rapaz. seriam bem melhores, né, Jotinha? E aí a gente vai agradecendo aqui a você que acompanhou o nosso Cearacast mais uma vez, agradecer ao Thiago Gadelha, hoje o nosso diretor aqui de imagens. Muito obrigado a você que acompanhou aqui na tela da TV Diário. Você sabe, toda quinta-feira, às 8h34 da noite, tem episódio novo na telinha do Canal 22, da TV Diário. E também aos domingos, na programação da Verdinha, tem lá o Cearacast. Perdeu o episódio? Vai lá no YouTube do Jogada e também no Spotify tem o nosso episódio completo, com J. Rômulo, Alexandre Mota e comigo, Samuel Conrado. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.